vamos falar de um assunto que mexe com todo mundo, salário, e mais especificamente sobre a proteção que ele tem. O que acontece quando o empregador tenta mexer no pagamento? É isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos começar com a pergunta de R$1 milhão, né? A empresa pode chegar do nada e dizer, olha, a partir de hoje seu salário vai ser menor? A resposta, como quase tudo no direito, não é um simples sim ou não. É que é o seguinte, a gente sabe que na relação de trabalho o poder não é igual, né? Quase nunca é. E é justamente por isso que a lei entra em campo. Ela funciona como um escudo, sabe? Criando proteções bem fortes para o salário do trabalhador. E para a gente entender direitinho como funciona essa proteção, a gente precisa olhar para dois princípios que são, assim, a base de tudo. Pense neles como as regras de ouro do pagamento. A primeira regra de ouro é a da periodicidade. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. O salário tem que cair na conta em datas certas, com regularidade. Isso dá previsibilidade, né? Ajuda todo mundo a organizar a vida financeira sem sustos. Agora, o segundo pilar. E olha, esse aqui é talvez o mais importante de todos. A irredutibilidade. E preste atenção, isso não é só uma regra da CLT, não. É uma garantia que está lá na Constituição Federal. Ou seja, o salário não pode ser reduzido só porque o empregador quer. Ok, então a gente tem esses dois princípios gigantes. Mas e na prática? O que acontece quando alguém tenta dar um jeitinho de mudar as regras no meio do jogo? É aí que a gente chega no que a lei chama de linha vermelha do contrato de trabalho. A lei tem um nome para isso, um pouco comprido, inalterabilidade contratual lesiva. Mas na prática é fácil de entender. Pensa numa catraca, daquelas de ônibus que só gira para um lado. Com os direitos do trabalhador é a mesma coisa. Eles podem melhorar, podem aumentar, mas voltar para trás e prejudicar, isso não pode. Isso não é só uma teoria, tá? Está escrito na lei, bem claro, no artigo 468 da CLT, e o mais interessante é que, mesmo depois da reforma trabalhista, essa proteção é essencial, essa ideia de não poder prejudicar o empregado foi mantida. Ela é um pilar mesmo. E olha só o peso que a lei dá para isso. Ela diz que qualquer mudança que vá contra essa regra é nula. Nulidade da cláusula infringente. Sabe o que isso significa? Para a justiça, é como se aquela mudança prejudicial nunca, jamais tivesse existido. E a gente não está falando de coisas abstratas, não. Isso se aplica em situações bem concretas do dia a dia. Por exemplo, diminuir a porcentagem da comissão de um vendedor, ou cortar de repente as horas extras que a pessoa fazia todo mês, ou até mudar o horário de trabalho de um jeito que a pessoa acabe ganhando menos. Tudo isso a lei pode considerar nulo. Tá, mas e se, mesmo com a lei proibindo, o empregador vai lá e faz a mudança prejudicial? O que acontece? Quais são as consequências? Aí o sistema jurídico tem uma resposta bem direta, a compensação financeira. Se houve um prejuízo, tem que haver uma indenização. E não é algo tirado da cabeça do juiz, não. Existem regras e súmulas, como a 291 do TST, que dão um exemplo bem claro de como isso funciona. Vamos pegar esse exemplo das horas extras, que é bem comum. Funciona assim. Se a pessoa fez hora extra com frequência por pelo menos 1 ano e de repente o empregador corta isso, ela tem direito a uma indenização. E o cálculo é bem específico, baseado na média do que ela recebeu nos últimos 12 meses. É uma forma de amenizar o impacto daquela perda de renda. Mas aqui, atenção, porque tem um ponto muito importante. Esses direitos não são eternos. Existe um prazo para correr atrás deles. É um relógio que começa a contar, e no direito do trabalho isso tem nome: prescrição. Então, o que é prescrição? É basicamente o prazo final que a lei dá para alguém entrar com uma ação na justiça e pedir seus direitos. Se esse prazo passa, já era. A pessoa perde o direito de reclamar na justiça. É por isso que é tão crucial ficar de olho nesses prazos. E em alguns casos específicos, a coisa é ainda mais séria. Em alterações de comissão, por exemplo, pode acontecer o que se chama de prescrição total. Isso significa que o direito de reclamar sobre aquela alteração específica morre se a pessoa não entrar com a ação a tempo. É um prazo bem mais curto e rigoroso. Mas olha que interessante, o autor do material que a gente está analisando levanta uma questão sobre isso. Ele argumenta que, se comissão é salário, e a lei diz que é, então ela deveria ter todas as proteções do salário, incluindo a de não ter esse prazo de prescrição tão curto. É um debate jurídico bem importante. Então, vamos amarrar tudo isso. O que a gente precisa guardar? Que os princípios da periodicidade, ou seja, pagamento em dia, da irredutibilidade, que é não poder ter o salário cortado, e da nulidade de qualquer alteração que prejudique, são a grande linha de defesa de quem trabalha. Conhecer isso é fundamental.
E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Ter o conhecimento da lei é, sem dúvida, a maior proteção. Mas fica a pergunta: como a gente pode garantir que todas essas regras tão importantes saiam do papel e virem realidade no dia a dia do trabalho?